Olá, turma, tudo bem? Bora mais um ano letivo. Hoje nós vamos falar sobre a participação dos Estados Unidos. É importante nós fazermos essa pequena revisão, porque a partir de 1929 nós vamos ter uma crise acontecendo em territórios americanos, né, no território dos Estados Unidos, e essa crise vai impulsionar a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, bora lá. A Primeira Guerra Mundial, ela acontece de 1914 a 1918, tá? E os Estados Unidos participar da guerra de que forma? Fornecendo suprimentos, tá? Fornecendo dinheiro, fornecendo alimentos, fornecendo armamentos, fornecendo medicamentos e assim sucessivamente, certo? Então, os Estados Unidos, ele participa da Primeira Guerra o tempo todo. Só que ele não tem o seu território, né, os seus territórios invadido, destruído, como normalmente acontece nos países que estão em guerra. Eles perdem a sua economia, eles perdem a sua sociedade, porque há uma destruição também social. Perfeito? Então, durante todo esse período de guerra, os Estados Unidos vai fornecer esses suprimentos e, obviamente, ele vai estar ganhando muito dinheiro mesmo com o abastecimento dessa guerra. Quando a guerra termina, ele não para, ele continua a fornecer suprimentos. Por quê? Porque os países precisam se reerguer. Então, se você parar para pensar no palco de guerra, nós tivemos a destruição do comércio, nós tivemos a destruição dos campos de agricultura, nós tivemos a destruição da indústria, nós tivemos a destruição da sociedade. Então, esse país precisa se recuperar por inteiro. Mas e dinheiro? Se não tem comércio, não tem indústria, não tem dinheiro, não existe imposto. Então, o que acontece? Os Estados Unidos continua a abastecer essa guerra, fornecendo suprimento mesmo pós-guerra. Perfeito? E no seu país, o que vai acontecer? Ele vai pegar todo esse dinheiro e ele vai investir nas suas terras, de forma a atrair pessoas para ir para o território norte-americano, fazendo o quê? Produzindo mais. Então as pessoas vão para os Estados Unidos em busca de trabalho, de melhores condições de vida. E os Estados Unidos, na década de 20, passa a ser o país dos sonhos. O lugar onde todo mundo quer crescer e ir morar. Nem que seja só para trabalhar alguns anos, juntar dinheiro e depois voltar para o seu país de origem. Mas é o lugar onde muitas pessoas pretendiam, naquela época, ir para enriquecer. Perfeito? Então, como que ele conseguia fazer essas atrações? Como? Investindo. Investindo em quê? No setor cultural, por exemplo. Essa fase de otimismo, né, nos Estados Unidos ficou conhecido como American Way, o modo de vida americano. Esse modo de vida está baseado em situações que eu olho e falo, uau, é aqui que eu quero ficar. Tudo combina comigo. Tudo aqui é muito bom, né? O cinema é maravilhoso. Hollywood, a cidade das atrizes, dos atores, né? Aquele mundo mágico que fazia a gente sonhar com ele, né? Além do cinema, nós temos o investimento na música, a harmonia, o jazz, o blues, o soul, né?
Eles vão invadir os nossos rádios e fazer a gente viajar no tempo e falar: nossa, um dia ainda vou conhecer aquele lugar, um dia ainda vou morar lá, um dia eu vou para lá só para trabalhar, enriquecer e depois voltar para o meu país. Então, os Estados Unidos passa a ser desejado por várias pessoas, várias. Eles investem também, além do cinema, além da música, eles investem no esporte. Então, o beisebol e o boxe passam a ser a menina dos olhos, porque nós vamos ter ah, os melhores jogadores de beisebol vão ser dos Estados Unidos, os melhores boxeadores vão ser dos Estados Unidos, certo? Ainda dentro da cultura, nós vamos investir em que mais, professora? Nas danças. Danças, o teatro da Broadway. Ah, que menina não sonha em dançar nos teatros da Broadway? Que rapaz não sonha em dançar nos palcos da Broadway? Em ser reconhecido como o melhor dançarino, a melhor dançarina? Nós somos escolhidos para isso. Vocês estão entendendo a pegada? É por aí, sabe? Era um mundo muito, muito mágico. E se você realmente parar um dia, esquece as suas músicas, limpa a sua mente, senta e ouve. Você viaja. Não tem como. Era realmente um mundo romântico, um mundo mágico. Investir nos setores culturais contribuíam ainda mais para aumentar o desejo de viver nos Estados Unidos. Mas era só isso? Não. Além da cultura, nós vamos ter o investimento em bens de consumo, que indústrias vão ser construídas para esses bens de consumo atender às necessidades do mundo inteiro. Como, por exemplo, máquina de lavar, batedeira, que leva as músicas até os nossos ouvidos. A TV, a imagem, aumentando ainda mais a minha vontade de morar lá. Ah, então foi só isso, professora? Não. Setor automobilístico, mais um sonho da sociedade. É gerada aí as linhas de produções para fabricar carros muito rapidamente. Cria-se o Fordismo. O povo, o desejo de conquistar um sonho, dirigir e encurtar o tempo que existe na distância entre nós. Ah, então acabou aí. Temos ainda outras facilidades, como, por exemplo, facilidade de crédito, de empréstimos para que você pudesse investir no território americano, investimentos imobiliários. Então, são os loteamentos, os prédios, os arranha-céus que são criados, produzidos, tudo virando lucro para o governo americano. Os investimentos na agricultura, agora mecanizada, com a mesma intenção, produção em alta escala. Só que eles não esperavam uma coisa, que os países que compravam dos Estados Unidos tinham se recuperado. Ao longo dos anos, né, do término da Primeira Guerra até 1929, nós tivemos países se recuperando da guerra, ou seja, construíram seus campos de novo, reconstruíram o seu comércio, reconstruíram suas indústrias, reconstruíram o seu povo. E agora não precisam mais comprar dos Estados Unidos. Resultado: superprodução. O que é isso, professora? Os Estados Unidos produziam mais do que vendia. Se eu produzo mais do que eu vendo, o que acontece? Eu começo a acumular
produtos. Ora, se eu não vendo esse produto, não tem por que eu ter um trabalhador. Ele vai ficar dentro da minha empresa fazendo o que? Eu tenho um monte de produtos para vender. Então, esse trabalhador é demitido. As empresas começam a falir. O campo começa a falir. E, por fim, nós temos um dos investimentos que até hoje existe, que são em ações, né? Então, nós temos um lugar específico chamado Bolsa de Valores. Nesse local, a gente investe em ações de empresas. E quem normalmente investe? Todo mundo. Mas na época e até hoje, os grandes investidores são pessoas riquíssimas. E nós tivemos uma quebra das ações. Entrou em declínio. Resultado: 1929, uma quinta-feira, conhecida como Quinta-feira Negra, nós tivemos a quebra da Bolsa de Nova York. Ou seja, nós passamos a ter o auge da crise de 1929 nos Estados Unidos. Esse auge representou o quê? Pessoas de alta classe social, ou seja, extremamente rica, e pessoas de classe baixa, pobres, enfrentando a mesma fila para ganhar um pedaço de pão ou um prato de sopa, né? Então, esse período, conhecido como Quinta-feira Negra, foi o auge da crise nos Estados Unidos. E a partir da quebra da bolsa, nós vamos ter uma ação do governo. E esta ação vai impulsionar a Segunda Guerra Mundial. Estamos entendidos? No próximo episódio, nós vamos falar sobre isso. Tenham um bom ano e a gente se vê em breve. Qualquer coisa, entrem lá no WhatsApp que a gente tira as dúvidas. Beijo, turma. Até mais.